havia falado para vocês, né? A data de hoje é o Dia Internacional contra a Exploração de Mulheres e Crianças. E aí ele dá já aqui, né? Não queremos ser exploradas e traficadas, diz que sim, né? É o tema da nossa aula de hoje, e eu vou sintetizar um pouco falando sobre a exploração sexual de crianças, tá? Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Murilo Serpa. A eletiva é Educação Sexual, né? Abuso Sexual Infantil, comigo, tá? Ariana Ramos, e é destinada a vocês do segundo ano, certo? E aí ele vem no conceito, o que é abuso sexual? Eu vou falar do conceito, tá? Porque até então são as palavras exatas, né, para a gente conhecer. Eu preciso saber o conceito de um abuso sexual para me definir o que é, né? Se eu estou passando por aquilo, então eu já tenho a ideia, né, do conceito do que é que está acontecendo. E aí ele diz aqui, o que é abuso sexual? É a utilização da criança ou adolescente em uma relação de poder desigual, né? Geralmente por pessoas muito próximas, a gente sabe que isso é muito frequente, acontece geralmente em casa, com o pai, com o tio, um avô, um vizinho, um amigo muito próximo da família. Pode ser ou não da família, e que se aproveitam da relação de poder e de confiança para satisfazer seus desejos sexuais. Né, a confiança da família com aquela pessoa, né, ele usa daquilo, né, desse poder para ir agir. Pode ocorrer com ou sem violência física, né, mas a violência psicológica ela está sempre presente. Por quê? Ele vai ter aquele poder sobre a criança, sobre o adolescente, de fazer a cabeça dele e colocar medo, né, naquele adolescente ou naquela criança. E isso é uma violência psicológica. Nós já sabemos sobre isso. E aqui, gente, eu trouxe para vocês uma imagem, tá? A imagem de um homem, né? E esse homem, ele aí oferece à criança um bombom. Muitas vezes eles usam dessa artimanha, né? Em troca de alguma coisa. Um adolescente, ele oferece algo que o adolescente queira. Vamos dar um exemplo aqui, um celular, né? Às vezes o adolescente ele tem aquele interesse e aquela pessoa está lhe oferecendo, mas ainda não disse o que quer em troca e ele recebe. Então, por isso que desde pequenos nossos pais eles diziam assim, não receba nada de ninguém, tá? E é a maneira certa da gente ensinar os filhos, né, os nossos irmãos, nós que temos crianças, né, temos que cuidar dessas crianças, é o nosso dever. E já orientá-las, porque elas têm a inocência de aceitar. Então, a gente tem que orientar essas crianças a não receber nada de ninguém. E aí você não vê ó, a cara dele, né? A figura dele, de uma figura já maligna, e uma pessoa que tem aí as suas intenções. Logicamente que ele não vai mostrar isso para a criança, né? Mas quando a gente vê de longe, a gente entende as intenções dele. E muitas das vezes, né, a criança ela aceita. E aí ele pega pela mão e leva essa criança, né? A gente já viu casos que passam no jornal, quase que diariamente, de crianças desaparecidas e adolescentes desaparecidos, né? Que foram, né, enganados dessa maneira aí. E muitas das vezes acontece o pior, né? A criança, ela só é encontrada depois de morta. Então, gente, isso é uma coisa muito séria, né? A gente precisa ter muito alerta sobre isso. Abuso sexual. Os indivíduos que abusam sexualmente de crianças e adolescentes, na sua maioria, são familiares, como eu já falei, amigos, ou pessoas conhecidas em que as crianças confiam, né? Eles têm que ter essa posição de confiança. Por isso, ali, a imagem do homem, ele oferece, né, um bombom à criança, ou seja, ele já vai tentando ganhar a confiança daquela criança. O abuso ele é um assunto delicado e perturbador, pois implica na violação de tabus sociais como os incestos. Quando eu falo de incestos, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas eu vou dizer aqui o significado dessa palavra. É quando acontece uma relação sexual entre pai e filha, por exemplo, né? Mãe e filho, por exemplo. Isso é um incesto.
passando a causar desconforto na família, né? Choca a família. Opa, vai chocar a família. E entre os profissionais envolvidos, todo mundo fica chocado com um caso desse, né? Não sei se vocês conhecem, se conhecerem, pode colocar aí no chat, pode comentar, viu? Para mim também ter noção de que vocês estão aí, certo? Então, assim, são casos, né, que a gente fica chocado, choca a sociedade, né? É muita coisa triste que acontece. Eu venho falar aqui um pouco sobre os tipos de abuso sexual, que vocês também conhecem. É infantil, no caso a pedofilia, são de menores, incestos, que eu já falei para vocês, molestação de menores, o abusador, ele geralmente ele tem no mínimo, né, 16 anos de idade, tem que ter, no mínimo, né, e ser pelo menos 5 anos mais velho que a vítima. O que é que ele diz aí, ó? Para ele ser considerado um abusador, né, 16 anos de idade, já pode ser considerado sim, porque existe uma palavrinha que é o consentimento, né? Até uma relação de uma adolescente com um adolescente, se não for consentido, sim, isso daí é considerado um abuso, tá? E, né, de homens muito mais velhos com adolescente ou com crianças. E pode ser vice-versa, tá? Pode ser mulheres também. É menos frequente, mas isso acontece também, tá? Aqui, gente, eu trouxe uma imagem para vocês. Geralmente, o abusador, ele observa a sua vítima. Ele passa muito tempo observando a sua vítima, né? Para saber o momento certo ao qual ele vai poder agir, né? E aí eu trouxe a figura de uma criança sendo observada ao trocar de roupa. Olha como isso é sério, gente. O estupro também é um tipo de abuso sexual, né? A gente já sabe. A violência ou violência sexual, ataque sexual, pode ser chamado também. É um ato físico de atacar a outra pessoa, forçá-la a praticar sexo sem consentimento. A palavra é essa. Consentimento. Quando não é consentido, isso já é um abuso. Estando a pessoa consciente ou não, certo? Se não existir o consentimento, é considerado sim um abuso, tá? Aí ele diz, estando a pessoa consciente ou não. A pessoa sabendo ou não, se ela não permitir, isso é considerado um abuso, tá? O estuprador tem, em média, a faixa etária 32 anos, e a maioria, ela tem um grau de escolaridade somente até o 9º ano. Olha aí, para vocês terem uma ideia, né? Assédio sexual também é considerado um abuso. Molestamento, quando eu falo de molestamento, é quando, né, aquele abusador, ele causa situações em que a pessoa se incomode, pega na pessoa, ou fala muito próximo à pessoa, ou fala coisas que a pessoa, ela se sinta constrangida. Então, isso é o molestamento. Coação sexual é quando esse abusador, ele ameaça essa pessoa, né? A pessoa se sente ameaçada. Aí vem outros tipos, a aproximação sexual que não é bem-vinda, né? Uma solicitação de favores ou qualquer conduta física ou verbal de natureza sexual. Isso é um assédio, tá? Tudo isso é um assédio. Hoje em dia se fala muito que geralmente as mulheres elas não podem passar na rua e algum homem fala alguma coisa. Isso também já é considerado um assédio, tá? Entra aí, ó, no molestamento, só em falar, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo, certo? Exploração sexual profissional, aqui quando já entra na parte do seu trabalho. Ó, tipo de envolvimento sexual entre uma pessoa que presta algum serviço e um indivíduo que procurou a sua ajuda profissional, no caso, um médico, né? A gente conhece casos de médicos que utilizam da sua profissão para agir de má fé, né, com o paciente, a vítima, e aí ele pratica esses atos criminosos, né? São atos criminosos, tá? Vocês quiserem comentar, comentem, tá bom? Quiser digitar algo aí no chat, pode digitar, que eu vou ler, certo? Não fiquem só calados.
tá bom? Vamos participar. Aqui, gente, ó, eu trouxe a imagem de uma criança. Olha a figura da criança, olha o rosto da criança, né? É aquele semblante de tristeza, de vergonha. Geralmente, essas crianças abusadas, elas têm esse semblante triste, né? Não são crianças que têm aquela docilidade, aquela pureza. São crianças tristes. Essa imagem, ela é muito dolorosa. Não sei para vocês, mas ver uma imagem dessas, ela toca o coração de qualquer pessoa. Dados, os dados importantes, ó. 25% das violações, o pedófilo foi uma criança molestada, já aconteceu com ele. Cerca de 80% dos abusos sexuais de crianças acontecem na intimidade do lar, né? O que a gente sabe, pais, padrastos, tios, avós, né? E aí os dados, né? 80% dos abusos sexuais. E 25%, esses pedófilos, eles já aconteceram também com eles, né? Justifica? Não justifica. Mas ele é um dado muito gritante. Isso daí é um dado que é real, né? E como é que eu vou identificar, prevenir, combater a violência sexual contra crianças e adolescentes? Qual é o perfil desse abusador? Como é que eu vou saber que aquela pessoa ela está abusando de uma criança? Se você conhece algum caso de um vizinho ou alguém, né, que você quer entender o perfil, aí ele vem falar, ó, perfil do abusador. Alguns já sofreram abuso sexual quando crianças, apresentam dificuldades relativas à sexualidade, não tem algum problema, né? Não fala sobre isso, tem algum problema referente a isso. São geralmente pessoas, né, acima de qualquer suspeita, né? Nunca você vai imaginar. Isso pode ser um profissional da saúde, pode ser um policial, enfim, você nunca, jamais pode desconfiar, né, de que aquilo esteja acontecendo, né, aquela pessoa é acima de qualquer suspeita. Não havendo aparentemente nada em seu comportamento que chame a atenção, né, para aquilo. São amáveis, em sua maioria até mesmo sedutoras, podem conquistar a vítima com presentes, elogios e dinheiro. Aí a forma que ele vai conquistar a vítima, né? Presente, elogio, dinheiro, né? São coisas que, né, as pessoas geralmente têm mais interesses. Um celular, como eu já havia falado, uma roupa. Bem-vindo, Jackson. Continuar a aula, tá? Aí quem é e como se comporta o agressor? O agressor ele pode ser homem ou mulher, tá? Há uma existência maior de homens que violentam crianças e adolescentes. E quem abusa e explora geralmente não se reconhece portador de atitudes violentas. Geralmente eles não acham, né, que eles são violentos, certo? Boa tarde, Jackson. Geralmente eles não se enxergam assim, não se consideram assim. Então é muito difícil, né, para ele se colocar nesse lugar de um agressor. É necessário estar atento nas seguintes situações, ó. Excesso de proteção ou zelo pela criança ou adolescente, por exemplo, aquele tio que não deixa o adolescente ou a criança se relacionar com outras crianças e adolescentes, né? Tem um ciúme excessivo, não deixa que aquela criança ou adolescente faça coisas que é para a idade dela fazer, ter amizades. Aquilo ali tá entendendo? É um gatilho. É uma situação em que você tem que começar a observar, né? E ter muito cuidado. Uma relação conjugal instável e conturbada, aqui no caso de namorados, né? Se já apresentam problemas muito cedo, então é um gatilho que você preste atenção, certo? Porque pode gerar uma coisa pior. Um namorado que puxa no braço da namorada ou puxa um cabelo, mesmo que de brincadeira, né? E que isso venha se repetir, já é um gatilho que você preste atenção, tá? Porque geralmente
pode acontecer coisa pior, tá? Estimula a criança, adolescente para práticas sexuais, né? Isso também é muito, muito, muito pesado. Submeter a criança, né, a já uma prática. Uma criança, ela não tem, é um ser inocente, então já é preocupante. Indução da criança e adolescente à exploração sexual comercial, aqui entra, né, em troca de alguma coisa, né, aquela criança, induzir a criança a receber, né, o presente, a receber o dinheiro em troca disso, então é preocupante, tá, gente? É necessário que a gente fique atento nessas situações, se a gente tem irmão, irmã, né, e proteja essas crianças, tá? Alguma pergunta? Eu vou entender que vocês estão entendendo tudo, viu? Aqui eu vou falar um pouco sobre formas de abuso sexual sem contato físico. Ela pode ser verbal, numa conversa aberta sobre atividades sexuais destinadas a despertar o interesse ou chocá-los, né? Por exemplo, você passa e aí uma pessoa lhe diz algo, né? Que tem uma conduta sexual e você não gosta, isso é uma forma de abuso. Telefonemas obscenos, a maioria é feita por adultos do sexo masculino, podendo gerar ansiedade na criança, no adolescente e na família, tá? Aí entra, né, o caso de você prestar muita atenção se você coloca seu contato ou não numa rede social. Não é interessante que você faça isso, porque você não conhece as pessoas que estão com o seu contato, tá? Às vezes eles até ameaçam, dizem assim, eu tenho um vídeo ou uma foto sua, e nem tem, muitas vezes nem tem. Mas a pessoa ela fica tão preocupada, tão nervosa, tão ansiosa, que ela acha realmente que a pessoa tem alguma coisa dela, sendo que não tem. E aí ela vai, né, fazendo tudo que a pessoa quer, tudo que a pessoa deseja. Por isso que eu vim alertar para vocês, né, essa situação. Cuidado com a rede social, você não coloca nada seu real, né? Seu telefone, seu endereço, seu e-mail, nada disso você coloca em rede social, tá? E até cuidado no seu dia a dia, o que é que você vai postar, certo? Exibicionismo, intenção de chocar a vítima. Geralmente eles querem chocar a vítima. Voyeurismo, né? Um termo que vocês não conhecem, é um termo novo. Mas é o que? Obtém gratificação em observar atos ou órgãos sexuais de outras pessoas. A internet hoje é a grande vitrine para o voyeurismo, certo? Por quê? Porque muitas vezes, às vezes, tem até mães que postam sobre seus filhos, né? Crianças, bebês. E é o alerta que eu acabei de falar. Você não sabe quem está do outro lado. Geralmente essas pessoas tiram print da foto do seu filho ou postam um vídeo da criança dançando, por exemplo. Gente, não se faz isso na rede social. É terra de ninguém, internet é terra de ninguém, a gente não conhece, certo? Serve de alerta, tá bom? Outros, ou seja, os outros entram aí, mostrar vídeos ou fotos pornográficas, ou fotografar crianças nuas ou em posições sedutoras. Isso jamais, né? É inadmissível uma pessoa, né, sã consciência, faça uma coisa dessas. Principalmente uma mãe ou um pai, né? Certo? E os sinais de alerta? A mudança repentina de comportamento pode indicar se uma criança ou um adolescente está vivendo em situação de violência. Esses sinais de alertas aqui também são interessantes, né? Porque nós temos amigos, adolescentes que podem passar por isso, muitas vezes não querem falar sobre isso, mas se a gente já tiver o conhecimento e prestar atenção no comportamento daquela pessoa, a gente vai poder identificar e ajudar aquela pessoa, né? Aí ele diz aqui, ó, indicadores comportamentais da criança e da adolescente é uma conduta sedutora, pode ser também uma pessoa retraída, uma pessoa que não queira falar, né? Mas ela pode vir também com essa conduta, né? Relatos de agressões sexuais, se essa pessoa ela tiver já coragem, ela já vai falar sobre isso. Dificuldade em adaptar-se à escola,
Pode ser que essa pessoa não consiga ter amigos, né? Fazer amigos na escola nova. Enfim, ela tem essa dificuldade de um relacionamento social com outras pessoas. Aversão ao contato físico, ninguém pode pegar nela, né? Comportamento incompatível com a idade, regressões. Ou essa criança, ou essa pessoa, ela é muito para a idade dela, esse adolescente, por exemplo, tem comportamentos muito infantilizados, ou não, né? Pode ser também muito adulto, né, para a idade dela. Envolvimento com droga, né? Pode acontecer sim. A pessoa ela tem um sofrimento tão grande que ela acaba entrando em outro mundo, né, no mundo das drogas. Autoflagelação e culpabilização, gente, aqui já entra no caso da depressão, né? A pessoa ela se culpa e ela não tem culpa nenhuma, mas ela vai se culpar por aquilo, né? De tão atormentada que ela está. Fuga de casa, né? Leva os adolescentes muitas vezes a fugir de casa. Uma depressão crônica quer dizer, quando eu falo de crônico, é uma doença que ela não se cura, certo? Ela não tem cura, é uma depressão que vai existir com ela para sempre. Olha o tanto de malefício que isso causa, né? Então a gente precisa acabar com isso. E o pior caso, uma tentativa de suicídio, né? Muitas vezes ela pode chegar, né, e tentar se matar. Se ela não conseguir, né? Então isso, gente, é muito preocupante, muito preocupante. Por mais que a gente fale, né? Por mais que os jornais estejam aí falando, a gente ainda precisa prestar atenção, porque muitas vezes a gente acha assim, não acontece comigo, não vai acontecer comigo, ou não pode acontecer com um parente meu, mas a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente acha que só acontece longe da gente, mas não, está mais próximo do que a gente imagina, né? E como é que nós podemos ajudar? Estar bem informado sobre a realidade do abuso sexual contra crianças e adolescentes é o que nós estamos fazendo aqui com a eletiva. Por isso que eu digo que vocês são privilegiados de terem uma eletiva dessa na escola, né? Não é em todas as escolas que existem as eletivas. Beatriz Souza, bem-vinda, Beatriz. Não é em todas as escolas que existem as eletivas, e ainda mais para falar de temas tão pesados e importantes como esse, né, que é o abuso sexual infantil. Ouvir seus filhos, né, quem é pai, quem é mãe, quem tem irmãos, ouvir, acreditar neles, por mais absurdos que pareçam, que estão contando. Não brigar, não criticar uma atitude repressiva, ou seja, se a criança, às vezes a gente tem mania de achar que a criança ela inventa histórias, né, que está muito no imaginário dela, mas assim, é importante que você preste atenção naquilo que a criança está dizendo, tá? É muito importante que você preste atenção. Filtre as imagens e conteúdos inadequados para a idade dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus primos, ou seja, novela, programa de TV, prestar atenção, muita atenção, o que é que essas crianças estão, né, assistindo, evitar atitudes permissivas, certo? Não culpar a vítima, em caso nenhum você não culpe. O agressor, ele tem sempre a inteira responsabilidade pelos atos praticados e deve ser punido, né, na forma da lei, obviamente, ser preso, tá? Um dado importante é que a polícia, né, geralmente a Polícia Civil, a Polícia Federal, quando ela prende um pedófilo, ela já sabe, né, ela só vai mesmo buscar ele e realmente recolher o restante das provas, porque ela já vai com a ciência de que aquela pessoa ela é um pedófilo. E é um crime que não inafiançável, certo? Você não sai tão cedo, você cumpre lá dentro. Então é muito, muito, muito cuidado. A pedofilia, geralmente, o que é que os pedófilos fazem? Eles não precisam nem chegar ao ato, mas só eles terem imagens, né? Imagens de crianças em poses sensuais no seu computador armazenado, repassar, vender, tudo isso é considerado pedofilia. Então, prestem atenção. De maneira nenhuma a gente pode repassar um conteúdo desses ou obter um conteúdo desses, certo?
Porque às vezes inocentemente você faz isso, acha que não é nada, mas é. A Polícia Federal, ela investiga seriamente sobre casos de pedofilia e não se pode passar nada disso, certo? Então é um outro alerta para vocês, adolescentes, tá? Muitas vezes vocês acham que não dá em nada, mas dá. Quando a polícia ela começa a investigar, ela chega até lá e ela leva. Aqui em Itapoca já teve casos sobre isso, né? Da polícia vir buscar pedófilos, né? E tal, e levar a pessoa presa e a pessoa ficar, né? Tem que pagar, tá? E fica presa realmente, não é inafiançável, certo? Dispor de tempo para seu filho, dar atenção, a gente precisa dar atenção às nossas crianças. Saber com quem seu filho está ficando nos momentos de lazer, conhecer seus colegas e os pais dele. É importante a gente conhecer os nossos colegas, vocês adolescentes, os pais, né? Hoje em dia você não pode dormir na casa de qualquer pessoa, tá? Você tem que saber quem são essas pessoas, certo? E os pais têm que estar alerta. E eu, como professora de vocês, conheço vocês, sei quem são cada um, conheço comportamento, pode ser, né? Esse ano a gente está um pouco mais afastado. Mas os meninos do segundo A, por exemplo, que eu ensinei ano passado, eu conheço todos vocês, né? Alguns têm uns novatos que eu não sei, assim, mas os que estudaram comigo no ano passado, eu conheço cada um de vocês e a realidade de vocês. Então, eu também, é uma forma de eu prestar atenção, né, no comportamento. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, tá, Jackson? Se o Jackson mudasse de comportamento, eu iria saber que alguma coisa estaria estranha com ele, né? Então, a minha tendência seria conversar com ele, certo? Então, assim, a gente conhece, né? Nós, professores, também conhecemos vocês e sabemos quando vocês mudam de comportamento, tá? Então, é interessante que vocês tenham esse diálogo também. Pode falar, conversa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque a gente vai ver a melhor maneira, né, de ajudar vocês, tá? E aqui, ó, fique de olho no comportamento das crianças. Aqui são propagandas que já existem, né? Em alguns casos pode ser um abuso. Disque 100, Ligue 100, todos no combate à violência contra a criança e o adolescente. E a gente tem que vestir essa camisa, né? Abuso infantil, não, tá? Todos nós temos que vestir essa camisa e proteger as nossas crianças, certo, gente? E aí, ó, eu vou chegar aqui no finalzinho do slide com vocês, e aí ele diz aqui, abuso sexual, chega, né? Vamos acabar com isso, vamos acabar com essa história de abuso sexual. Estamos em 2020, a gente tem que ter uma sociedade consciente, né? Todo dia passa no jornal, na televisão, sai na internet casos que você diz assim, meu Deus do céu, né? Tá parecendo que o mundo vai acabar. Mas, gente, vamos ter essa consciência, né? Se a gente conhece algum caso, vamos ajudar. Isso é muito questão da sociedade, né? A sociedade, ela saber identificar, e vocês, né, que estão na escola, estamos na escola para isso, para entender, para conhecer, né, para se atualizar. Então, é muito importante que vocês saibam sobre isso, né, que é um assunto da sociedade, tá? Além dos conteúdos de vocês, física, química, português, matemática, é importante que vocês também saibam o que está acontecendo na sociedade, tá? No ambiente, o que está acontecendo na política. É importante para vocês, isso é muito importante, né? Até para a gente saber conversar, tá bom? E aí, gente, ó, eu venho trazer aqui a atividade dessa semana para vocês. Muitos de vocês já me entregaram a atividade, certo? Já coloquei a nota de vocês. E aí, aqui é a atividade da semana, tá bom? Dessa próxima semana que eu vou postar também no grupo junto com esse vídeo, tá? Da aula de hoje. Que é escrever ou eu também vou abrir, caso vocês achem uma reportagem em algum jornal, queiram imprimir, tá entendendo? Alguma reportagem fictícia ou criar essa reportagem fictícia ou verídica, né? Pode ser uma coisa que tenha acontecido ontem, que você achou no Instagram, sobre um caso de exploração sexual infantil, tá? Então, é só ou você escreve, ou você... Mas aí, o que é que eu quero? Eu quero que você também copie
ou cole, né, no seu caderninho e me mande a foto para me dar, né, para me saber que você realmente fez, que você pesquisou, que você leu, né, para me dar a sua pontuação em relação a isso, certo? Tudo bem com vocês? Estão me escutando? Coloquem aí no chat para me saber que vocês estão aí. Eu tô. Dúvidas? Querem fazer algum comentário sobre isso? Algum caso? Comentar alguma coisa assim do tipo? Se quiserem, estou aqui para isso. Ou perguntas, né? Eu vejo que vocês do segundo ano são mais contidos, às vezes não querem muito comentar, né? Mas é um assunto muito bom de se falar, é um assunto muito interessante. Muitos não querem comentar nada, nem se conhecem, mas se tiverem alguma dúvida ou quiserem me contar algum relato, algo pessoal de vocês, pode me procurar no privado, certo? Que não queiram abrir para todo mundo, né? Muitas vezes acontece coisas que as pessoas elas têm vergonha ainda de comentar, né? De abrir, mas aí confia em alguém e conta para aquela pessoa, certo? Então assim, eu abro para vocês isso, tá? Podem me procurar no privado. Se alguém não quiser comentar nada, mas quiser, né, falar alguma coisa sobre o assunto no meu privado, eu converso com vocês, tá? E a atividade é essa, certo? Me mandem, não deixem de mandar. Quem não fez a atividade passada, tá no grupo de vocês. Se não tiver, pode me pedir, tá bom? É muito importante a presença de vocês e que vocês estejam dando devolutivas sobre essas atividades, gente, para a gente saber que vocês estão aí, tá? Eu estou preparando aulas e na intenção de realmente dar aula para vocês e mostrar para vocês. E ter essa aproximação com vocês. Então, é interessante que vocês também, do outro lado, né, estejam, né, dando essa devolutiva para a gente, certo? Tanto nessas aulas online. Oi, Jackson. Pode fazer a pergunta. Como nessas, tanto nas eletivas, no caso, como, né, nas aulas mesmo normais. De física, química. Jackson? E aí eu queria dar um recadinho para o menino do segundo C. Não tem só o Matheus aqui e do segundo D só o Alessandro. Que as aulas de vocês geralmente estão sendo sobre as aulas presenciais, né? Já que eu digo para ti. Os meninos estão tendo essas aulas via Meet com o professor Zé Maria, né? Então, assim, eu não deixei de dar aula na turma de vocês, certo? Tanto que eu estou passando, colocando na plataforma e passando a atividade. Só que, assim, não dava certo dois professores, né, darem a aula. Então, o que que acontece? O Zé Maria ficou com vocês do segundo ano e eu fiquei com os primeiros anos, tá? Mas vocês podem tirar dúvida também do conteúdo comigo, certo? Que eu explico tudo a vocês. Não se preocupem. As aulas presenciais, o que é que acontece? Espera ainda, só um minutinho. Eu não sei muita coisa ainda sobre as aulas presenciais, eu sei o que saiu, né, no jornal, que irão retornar os alunos do terceiro ano, primeiro, né, nesse primeiro momento, mas eu não sei ainda a data, viu, Jackson? Mas com certeza vocês serão informados se realmente for só os alunos do terceiro ano e se já for, né, agora, nesse mês de outubro, tá? Mas se retornarem somente os alunos do terceiro ano é por conta, né, das provas que eles vão ter, nem vestibulares, e com certeza vocês serão os próximos, né? Nos próximos retornos serão vocês de segundos e primeiros anos. Mas tem toda uma organização, né? De primeiro momento, porque não pode ser todo mundo numa sala só, né? Vão ter que dividir os alunos, então é todo um planejamento. Mas eu não sei assim ao certo, né? Te dizer, tal dia retorna e vocês também retornarão, tá? Respondido, Jackson. Tá certo. Pois é, gente. E aí eu vou encerrar, tá, a eletiva de hoje com vocês, tá bom? E eu vou postar essa aula de hoje tanto no grupo e vou postar também a atividade, viu?
eu peço que vocês me entreguem o mais rápido possível, tá? Essas devolutivas da atividade, para a gente não estar acumulando e eu também não estar acumulando com vocês, porque vocês também têm outras atividades, certo? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, certo? Podem já estarem saindo da sala, que eu vou só parar a gravação e vou passar para vocês lá no grupo, tá? E até a próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer também um assunto muito interessante para a gente debater, mas eu quero que vocês falem, tá bom? E beijo, até mais e saudade. Valeu, Matheus, Alessandro. Tchau, tia linda. Tchau, Bia. Saudade. Saudade. Tchau, professor. Tchau, Jackson.